Shalom, queridos, graça e paz. O tópico que eu quero trazer hoje aqui é sobre jargões de pregadores, ou seja, citações que a Bíblia não diz. Eu quero trazer aqui uma curiosidade para vocês, onde é comum em cima dos altares, né? Vários pregadores trazer algumas citações. E para quem não entende, para quem não conhece acerca das Sagradas Escrituras, quem não tem a curiosidade de examinar a Sagrada Escritura, ele acaba achando que de fato é um versículo que está dentro da Bíblia, mas não passa de apenas um jargão de pregador, uma citação que não está dentro da Bíblia. Então vamos conhecer melhor acerca desses jargões de pregador? Vamos lá. A Bíblia Sagrada sempre foi usada como argumento para uma série de situações ao longo dos anos. E entre os evangélicos e católicos, muitos versículos passaram a ser usados como regras de vida. Ou seja, em cima de alguma atitude, em cima de algum histórico de vida pessoal ou coletiva que seja, usa-se muito algumas expressões dizendo a Bíblia diz, né? A Bíblia falou isso, a Bíblia falou aquilo, e acaba citando seus jargões. E para quem não tem aí a certa curiosidade de buscar, de examinar a Escritura, ele acaba achando que isso aí é um versículo que está dentro da Bíblia. Mas vamos aqui desvendar esses mistérios. Pois bem, no entanto, muitos adágios popular ou citações popular, né, acabaram sendo creditados à Sagrada Escritura. São frases populares que aos poucos entraram no vocábulo cristão, e até mesmo pregadores famosos costumam usar, atribuindo à Bíblia. Algumas citações que é expressa no momento da narração do seu sermão, né, do seu ensinamento bíblico, e muitos acham que aquilo ali são versículos que está dentro da Bíblia, mas não está. São heresias aplicadas quando há uma afirmativa e dizendo a Bíblia diz, está escrito na Bíblia. Por mais que muitas das vezes esse jargão tem alguma coerência com aquilo que está dentro da Bíblia, faz sentido na expressão da palavra. Mas pastor, onde que é o erro aqui? Onde que entra o erro aqui? O erro entra quando nós expressamos aquilo ali e falamos assim, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, onde nós acabamos tropeçamos nas próprias palavras, ok? Vamos então entender melhor? Por isso listamos aqui 20 frases que são citadas como sendo versículos bíblicos, mas que na verdade são apenas ditados populares. Confira e comente se você pensou que alguma dessas frases era realmente um texto bíblico. Então vamos navegar comigo aqui, vamos conferir para ver se de fato essas expressões verbais, esses jargões aqui, tem coerência com a Bíblia? É versículo bíblico ou é apenas uma citação com base dentro de alguma referência? Vamos compreender melhor? Primeiro nós temos aqui essa expressão que se tornou comum, né? Quando nós observamos alguém passando por uma certa dificuldade, é comum usar esse versículo. Eu venci o mundo e vós vencereis. Onde que entra o erro aqui? Entra o erro quando alguém expressa, a Bíblia diz, irmão, que eu venci o mundo e vós vencereis. Então a Bíblia não vai dizer essa frase. Apesar de ser uma frase muito interessante para usar como autoajuda, infelizmente Jesus nunca falou isso. O que ele realmente falou foi o seguinte, vamos analisar conforme a nossa Bíblia Sagrada. O Evangelho de Jesus segundo escreve João,
capítulo de número 16, verso 33. Diz dessa forma: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, momento algum nessa narrativa, nessa expressão, você encontra ali aquele jargão: eu venci o mundo e vós vencereis. Então, aí já deu para entender que essa expressão, que esse jargão entra em contradição com o que diz a Bíblia. Outro jargão comum aqui é fazer o bem sem olhar a quem. É comum alguém dizer: não, mas a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. A Bíblia não diz isso. Vamos examinar? Apesar de ser uma ótima orientação de como viver em harmonia, também não está na Bíblia, mas tem algo parecido. Veja, Gálatas 6:10, o que está escrito? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tem coerência? Esse jargão, essa expressão tem coerência. Mas o erro entra quando nós falamos: a Bíblia diz fazer o bem sem olhar a quem. Então a Bíblia não diz isso. Outra citação, quando a pessoa está passando por uma situação difícil de enfermidade, que muitas das vezes alguém acha que não tem jeito, que é impossível daquela cura, aí alguém vai ali expressar, quem sabe em cima de uma palavra de conforto, de uma pregação, de um ensinamento, diz: mas a Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos. A Bíblia não diz isso. Isso não é versículo bíblico, é apenas jargão de pregador. Jesus até pode ser o médico dos médicos. No entanto, isso nunca foi escrito na Bíblia. Por outro lado, veja o que está escrito em Apocalipse 17 e verso de número 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então observamos bem aqui que quando essa expressão Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele é um ser superior que está acima de todas as coisas. Ele supera a medicina, ele supera a ciência, ele supera a força jurídica da terra, então está acima de todas as coisas. Mas a expressão em dizer que a Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos está completamente errado. Por mais que ele tenha um poder para curar, ele já ortogou, determinou. Mas o erro entra aqui quando o pregador cita, é porque a Bíblia diz Jesus é o médico dos médicos. A Bíblia não diz isso, ok? Outra expressão aqui, no momento que acontece alguma adversidade, alguma situação meio que complicada na nossa vida, no meio da nossa família, uma coisa que acontece ali que para nós seríamos uma ruína, aí alguém vai dizer assim: não se preocupa, meu irmão, porque a Bíblia diz: não caia uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. Isso nunca foi versículo. Na verdade, essa frase é o trecho da música Deus Proverá, da cantora Shirley Carvalhais. Então, a nossa Bíblia Sagrada não tem esse versículo e nem tampouco um versículo semelhante. E de onde que extraiu essa fala, essa expressão? Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Esse verso aqui ele foi extraído de dentro do livro do Ancorão, o livro dos adeptos ali de Maomé. Foi de lá que eles extraíram essa expressão dentro do livro do Alcorão. Vamos observar aqui. Essa frase não é encontrada na Bíblia, ela é encontrada no Alcorão, que é o manual de instrução do islamismo.
Na sexta suruta e no versículo de número 59, escrito por Maomé, que diz o seguinte: ele possui as chaves do incognoscível, coisas que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar. E não caia uma folha da árvore sem que ele disse, sendo que ele disso tenha ciência. Então essa expressão, esse verbete, esse jargão, ele foi extraído de dentro do Alcorão e não de dentro da nossa Bíblia Sagrada. Então a nossa Bíblia não diz, ok? Outra citação, quando muitas das vezes percebe que o irmão está fraco na fé, quando o irmão vem desviar da presença do Senhor, ou quando o irmão caia, né, e tem dificuldade para se levantar, aí alguém vai usar essa palavra de conforto, diz, não, irmão, não se preocupe, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia também não diz isso. Isso não é versículo bíblico. Vamos ver? Essa frase é clássica. Quem nunca ouviu ou disse ela, né? Apesar que é realmente Deus quem levanta o homem, isso nunca foi versículo bíblico, esta expressão não. Vamos ver lá, Salmos de número 145, verso 14, olha o que diz aqui. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Tem coerência? Faz sentido? Sim. Mas o erro é o pregador, o ensinador dizer, a Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então isso não é versículo bíblico, ok? Outro jargão comum do pregador, né? Quando vê muitas das vezes o irmão ter uma melhora financeira, o irmão muitas das vezes se apegar um pouco com os bens materiais, com o dinheiro, aí ele começa a alfinetar usando esse jargão e dizer, ó, tenha muito cuidado porque o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, isso não é bíblico. Esse versículo aí, essa citação, não é um versículo bíblico. Vamos ver? Essa frase é uma clara distorção da palavra. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo? 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro, é o amor, o apego ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. Quando nós colocamos o dinheiro como nosso Deus, acima de todas as coisas, se torna uma raiz de todo mal. Agora essa expressão dizer, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, está errado. Não há essa expressão na Bíblia, né? Alguns se desviaram da fé e se transpassaram-se, mesmos com muitas dores. Então, essa citação que dizer que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, isso não é e nunca foi versículo bíblico. Outro jargão comum aqui citado por pregadores e ensinadores. Fica tranquilo, meu irmão, você está passando por essa prova, mas tem vitória, porque a Bíblia diz que o pouco com Deus é muito. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz assim. Né? Alguém vai dizer, mas irmão, contenta com um pouquinho que você ganha, contenta com esse pouquinho de azeite, contenta aí com conta-gota de Deus, porque a Bíblia diz, o pouco com Deus é muito. Ele erra quando ele diz essa expressão que a Bíblia diz e a Bíblia não diz. Essa frase pode ter sido inspirada no milagre da multiplicação, quando Jesus usou apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar uma enorme multidão, mas definitivamente não é um versículo. Essa frase, o pouco com Deus é muito, é apenas um jargão de pregador e não um versículo bíblico, ok? Outra citação, né? Quando muitas das vezes
alguém fere outro em palavra, né? Até mesmo em ação, em atitude, que há uma certa traição pelas costas, usa de falsidade. Aí a pessoa vem ali, o pregador, o ensinador, né? Ou até mesmo o profeta, para animar a pessoa ali, diz: não se preocupa não, meu irmão, porque a Bíblia diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso também não está na Bíblia. Aqui é mais um jargão de pregador, trazendo uma contradição dentro da Bíblia, porque não há essa expressão. A Bíblia não diz. O texto bíblico que parece um pouco com isso está em Mateus 26:52, que parece, mas não é o versículo. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão, né? Não quer dizer aqui que a Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido, ok? Então aqui é apenas jargão de pregador. Outra expressão que se torna comum quando fala não se preocupe, né? Que a Bíblia diz: quem dá aos pobres empresta a Deus. Aí alguém que não tem uma certa visão, que não tem ali um certo profundamento dentro da palavra, ele fala: não, já então a Bíblia está dizendo isso, com certeza deve ser um versículo da Bíblia, mas não é. Não se engane, o texto correto diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. Provérbios 19, verso 17. Então essa expressão aqui, a Bíblia diz: quem dá aos pobres empresta a Deus. A Bíblia não diz isso. Outra questão é quando você percebe que uma pessoa saiu da presença do Senhor, que está levando uma vida completamente torta, né? Que muitas das vezes aquela pessoa entra até mesmo na característica de um escarnecedor, né? Aí a pessoa quer usar essa palavra para trazer ali um certo medo para aquela pessoa, né? Fazer uma pressão psicológica e diz: a Bíblia diz, irmão, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí começa aquela pressão psicológica, né? Que de fato tem coerência, né? Todo o nosso erro tem um preço. Todas as nossas decisões fora do querer da vontade de Deus, nós iremos ter sérias consequências. Mas onde que entra o erro aqui? O erro entra quando nós falamos: a Bíblia diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia não diz, ok? Não é versículo bíblico. Essa frase é muito citada por alguns pregadores, mas nunca foi versículo bíblico. Nunca foi versículo bíblico. O que tem na Bíblia é assim, lá em Provérbios 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a civis, ou a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, toda a nossa ação provoca uma reação. Toda a nossa atitude errônea vai gerar para nós uma consequência, certo? Mas não quer dizer que a Bíblia diz: quem não vem por amor, vem pela dor. Então, a Bíblia não diz dessa forma. Outra expressão ali, né, quando nós queremos ganhar uma alma para Jesus, é comum nos apelos depois da pregação, alguns pregadores usam essa citação: irmão, pode vir, é hoje que Jesus tem um particular para você, porque a Bíblia diz: vinde como estás. Não, não se resume assim. A Bíblia diz: vinde como estás. Nós nunca vamos encontrar essa expressão na Bíblia: vinde como estás. Não. Olha o que Mateus vai escrever, capítulo 11, verso 28. Jesus faz uma proposta que até pode parecer, mas o contexto é totalmente diferente. Olha o que ele vai narrar: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Então, dentro dessa expressão de Jesus aqui, há um convite. Mas não quer dizer que a Bíblia diz, que a Bíblia cita, que está escrito: vinde como estais. Que de fato a expressão tem coerência? Tem. A pessoa vem, mas quando encontra com Jesus, que se entrega por Jesus, há uma mudança, uma transformação, há uma conversão. Mas onde entra o erro aqui? Quando o pregador cita, a Bíblia diz: vinde como estais. Outro grande erro, né, de um grande jargão de pregador é aqui, ó. Sempre ele quer acrescentar alguma coisa a mais e dizer que a Bíblia diz. Irmão, essa lutazinha que você está passando, isso é coisa pequena para Deus, irmãos. Levanta a tua cabeça, porque a Bíblia diz: esforça-te, que eu te ajudarei. A Bíblia não diz assim. Vamos ver o que a Bíblia diz? É clássica, mas também não é versículo bíblico. Vejamos, Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Momento algum nós vamos ver aqui a palavra esforça-te e eu te ajudarei. Se de fato nós se esforçarmos para buscar o melhor de Deus, com certeza Deus vai estender as mãos e vai nos ajudar. O erro entra aqui quando eu digo a Bíblia diz. Também segundo Samuel 10:12 está escrito: esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor que parecer bem aos seus olhos. Momento algum há uma expressão: esforça-te e eu te ajudarei. Então é mais um jargão de pregador. Outro jargão de pregador aqui, ó. Quando ele cita, a Bíblia diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. De fato, essa expressão tem coerência. No contínuo da vida, se nós de fato nos decidir andar com pessoas que não vai gerar bons frutos para nós, como diz lá em Salmo 1, né, verso 1, que nós não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios e tal, com certeza nossa vida é vida de declínio, né? Mas essa expressão aqui, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, este é mais um adágio popular tido como versículo, mas não é versículo. No entanto, em Provérbios encontramos o seguinte: o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Então, se você acompanha um homem violento, uma pessoa de uma índole diferente da tua, com certeza ele tem tudo para te induzir a maus caminhos. Mas essa expressão, a Bíblia diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, é também um jargão de pregador e não é um versículo bíblico. Outro jargão de pregador comum aqui é essa expressão. Irmão, fica tranquilo, abra tua mão para abençoar, né? Abra tua mão, né, e abençoa a obra de Deus, abençoa o irmão, né, e tal. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia não diz isso. Possa ter algum versículo coerente que faz sentido ao meu jargão, sim. Mas o erro entra aqui em contradição quando eu expresso: a Bíblia diz, é dando que se recebe. Na verdade, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Tem coerência, sim, mas a Bíblia não diz, é dando que se recebe. Atos 20, verso 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Bem-aventurado é, né? Bem-aventurado coisa é dar do que receber. Praticamente quase bate com o sentido, mas não tem, né? Não quer dizer que essa expressão é o versículo. A Bíblia diz, ok? Atos 20, verso de número 30. Estamos fazendo aqui
uma correção hermenêutica, certo? Para que nós possamos compreender melhor a questão dos verbetes, dos jargões citados por alguns pregadores. Irmão, fica tranquilo, porque a Bíblia diz que a voz do povo é a voz de Deus. A Bíblia não diz isso. Essa lei de não estar na Bíblia chega a ser uma grande heresia. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é do povo. Você quer ver outra citação? Isso aqui já sabemos de cor e salteado, que outrora, né, anos atrás, cerca de 20 anos atrás, era muito comum ter mesmo pessoas cristãos, evangélicos, citar isso aí até mesmo no altar. Irmão, vamos se preparar, Jesus está voltando, 1000 passará, mas 2000 não chegará. Outro jargão de pregador que não está na Bíblia. Essa frase foi muito usada pelos que tentaram adivinhar o dia da volta de Cristo. No entanto, veja o que diz a Bíblia sobre isso. Daquele dia e hora ninguém o sabe. Amém, irmãos? Então deixo aqui questão desses jargões de pregadores aqui, né? Outro jargão aqui para que nós possamos concluir. Isso aqui é comum, citado até os dias de hoje, com pregadores que se autotitulam pregadores renomeados, dando tiro no próprio pé. Um versículo bastante conhecido, né? Está lá em Gênesis 3:15, é comum ele dizer que da semente da mulher levantará um que esmagará a cabeça da serpente. Onde que entra o erro aqui? O erro entra quando ele fala, lá em Gênesis 3:15 diz assim, ou a Bíblia diz assim, momento algum nós vamos ver essa citação, que da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Vamos ver que não? Porque lá em Gênesis 3:15, naquela primeira promessa, ele não vai esmagar, ele vai ferir. Há uma diferença de ferir para esmagar. Lamento informar, mas isto não está na Bíblia. Na verdade, o que está lá é o seguinte, Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, né? A serpente e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Ferirá, não é esmagar. E tu lhe ferirás o calcanhar. Essa expressão esmagar aqui está lá em Romanos 16:20. Quando Satanás ele for lançado no lago de fogo para a vergonha e desprezo eterno, vai cumprir o que se diz lá em Romanos 16:20. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás, da serpente debaixo dos teus pés. Aí sim, mas aqui essa expressão aqui é apenas jargão de pregador. Quer ver outra expressão, outro jargão de pregador? Irmão, esse mundo já está contaminado, esse mundo já, né, está indo longe demais, porque Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Deus não cegou. Onde que entra o erro aqui? Quando falamos, está na Bíblia, a Bíblia diz que Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Segundo a Bíblia, não foi Deus quem cegou o entendimento dos incrédulos, e sim o diabo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse Deus aqui minúsculo é o próprio Satanás, né? E não o nosso Deus verdadeiro, ok? Então deixo aqui o nosso jargão, né, de pregador. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Fica aí com essa palavra. Examine as escrituras, examine a palavra do Senhor, né? Quando um pregador expressar e dizer que a Bíblia diz, de fato você que já tem essa noção vai dizer, não, a Bíblia não diz. Pode até ter coerência, algum sentido, mas a Bíblia não diz, ok? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Shalom Adonai.